Uma ótima noite para você que acompanha a gente aqui nesta quarta-feira, dia 16 de outubro. Eu sou Sandra Pedrosa e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. Ministros do Supremo discutem sobre a possibilidade de decretar a quebra de sigilo de dados telemáticos de forma genérica e não individualizada. No destaque, a fala do ministro Alexandre de Moraes. Aqueles que possuem os dados e se utilizam para fins econômicos e às vezes políticos não podem se negar a fornecer os dados mediante ordem judicial para investigações penais relevantíssimas. Em decisão unânime, Justiça entende que exploração de loterias por agentes privados depende de autorização estatal precedida de licitação. STF confirma decreto que restabeleceu alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS. Carolina Cassola. O decreto presidencial, editado em 1º de janeiro de 2023, revogou a redução das alíquotas promovida pelo governo anterior antes que a norma produzisse efeitos. E ainda, STJ determina que é possível converter a obrigação de fazer em perdas e danos em qualquer fase processual. Agora são 6h13, estamos ao vivo também no aplicativo da Rádio TJ Minas. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. 6h14, o Supremo Tribunal Federal confirmou o decreto que restabeleceu alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS. Para o plenário, a norma não viola a segurança jurídica. Quem explica é a repórter Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal validou por unanimidade um decreto que restabeleceu os valores das alíquotas de contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, incidentes sobre receitas financeiras de empresas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa. O decreto presidencial, editado em 1º de janeiro de 2023, revogou a redução das alíquotas promovida no último dia útil de 2022 pelo governo anterior, antes que a norma produzisse efeitos. A decisão foi tomada no julgamento de 2 ações sobre a matéria, na sessão plenária virtual encerrada no último dia 11 de outubro. Em março de 2023, o então ministro Ricardo Lewandowski concedeu liminar para suspender as decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do novo decreto. Essa decisão foi referendada pelo plenário. Em seu voto no mérito, o ministro e relator Cristiano Zanin reiterou o entendimento de Lewandowski na concessão da liminar. Para Zanin, não houve aumento de tributo que justifique a aplicação do princípio da anterioridade, pois o decreto apenas restaurou as alíquotas que vinham sendo consideradas pelo contribuinte desde 2015. Da Agência Rádio Web, Carolina Cassola. O Supremo Tribunal Federal retomou na sessão de hoje a discussão sobre a possibilidade de a Justiça decretar a quebra de sigilo de dados telemáticos de forma genérica e não individualizada. O tema é debatido no recurso extraordinário apresentado pelo Google e a solução será aplicada em casos semelhantes nas demais instâncias. No âmbito das investigações sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, foi decretada em primeira instância a quebra de sigilo de todas as pessoas que fizeram pesquisas relacionadas a Marielle e a agenda dela nos dias anteriores ao crime. Em voto apresentado na sessão virtual iniciada em setembro do ano passado, a relatora do caso, ministra Rosa Weber, agora aposentada, afirmou que o Marco Civil da Internet não admite o fornecimento de dados dessa forma. Hoje, o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Vamos ouvir. Aqueles que possuem os dados e se utilizam, como eu disse, dos dados para fins econômicos e às vezes políticos, não podem se negar a fornecer os dados mediante ordem judicial motivada para investigações penais relevantíssimas. Ainda aqui cito
o Tribunal Constitucional Federal alemão, em decisão de 2008, declarou constitucional esse mecanismo que regulamenta a possibilidade de interceptação de dados nas redes sociais, mesmo com a restrição à intimidade e à privacidade, desde que hajam elementos fundantes e uma decisão motivada. Isso tudo vem afastar o que as Big Techs vêm chamando My Computer, My Castle, ou seja, agora não se pode ingressar nos meus dados do computador, eu faço o que eu quiser, a legislação não chega, as decisões judiciais não precisam ser cumpridas. Isso não existe, isso nunca existiu em nenhum país, em nenhuma condição, nem no domicílio. A invasão domiciliar é permitida excepcionalmente, mas O ministro André Mendonça pediu vista. No recurso ao Supremo, o Google sustenta que a realização de varreduras generalizadas em históricos de pesquisa de usuários e o fornecimento de listas temáticas de quem pesquisou certa informação violam o direito à privacidade protegido pela Constituição Federal. Segundo a empresa, a medida atinge pessoas inocentes, pois os termos indicados são comuns, envolvem uma pessoa pública e o período de buscas foi longo, 96 horas. Outro argumento é o de que a decisão seria genérica e poderia servir para decretar quebra de sigilo sobre qualquer tema. 6h18, nós vamos para o próximo bloco. O STJ determina que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em qualquer fase processual. E ainda, ministro Gilmar Mendes lança nova edição de obra sobre controle de constitucionalidade. 6h19, a gente volta em instantes depois do intervalo. Radar da Justiça. 6h21. O ministro Gilmar Mendes, decano do Supremo Tribunal Federal, lança agora à noite a segunda edição do livro Controle de Constitucionalidade, Aspectos Jurídicos e Políticos. Publicado originalmente em 1990, a obra é resultado da dissertação de mestrado de Gilmar Mendes na Universidade de Brasília e se aprofunda na análise do fenômeno da inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos. Mendes realiza uma análise minuciosa do modelo brasileiro de controle de constitucionalidade, com a definição de um panorama completo do tema à época da promulgação da Constituição Federal de 1988. Além disso, o ministro também identifica os principais desafios e fragilidades do sistema brasileiro. O livro é considerado um marco no estudo do tema no país. 6h22, o Supremo Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência segundo a qual é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos em qualquer fase processual. Os detalhes com o repórter Eduardo Kovaleski. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência em que a obrigação de fazer pode ser convertida em perdas e danos, independente do pedido do titular do direito em qualquer fase processual. Com esse entendimento, o colegiado determinou que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais analise o pedido de reparação financeira feito por um cidadão contra o Estado de Minas e os municípios de Belo Horizonte e Três Pontas, em razão do descumprimento de decisão judicial. Em 2013, o paciente solicitou à Justiça uma ação de obrigação de fazer contra os entes federativos, porque precisava realizar um exame de ressonância nuclear magnética do coração. A liminar concedida pela Justiça não foi atendida e o cidadão precisou pagar pelo exame em estabelecimento particular. Ele requereu que o pedido inicial fosse alterado para ressarcimento do valor gasto, de R$ 1.400, mas o juízo de primeiro grau extinguiu a ação sem resolução de mérito, pois o exame já tinha sido feito e por não haver pedido de ressarcimento ou compensação na petição inicial.
O entendimento foi mantido no TJ Minas. Segundo a relatora do caso no STJ, ministra Regina Helena Costa, a jurisprudência admite a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independente de pedido, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Essa orientação também é aplicada quando há negligência ou demora no cumprimento da tutela específica. A ministra determinou o retorno do processo à origem para avaliação dos fatos e decisão sobre o pedido de reparação civil. Da agência Rádio Web, Eduardo Kovaleski. STF confirma que exploração de loterias depende de licitação. Quem tem os detalhes é o repórter Breno Zonta. O Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a exploração de loterias por agentes privados depende de uma autorização estatal precedida de licitação. A decisão unânime foi tomada no julgamento do recurso extraordinário 1498128. O tribunal já tinha entendimento sobre a matéria, mas agora ela foi julgada sob a sistemática da repercussão geral e, assim, o entendimento deve ser aplicado a todos os casos semelhantes em tramitação na Justiça. O caso julgado diz respeito a uma empresa de Fortaleza que pretendia explorar atividades de loteria análogas à chamada Loteria dos Sonhos, oferecida pela Loteria Estadual do Ceará. O pedido foi inicialmente concedido pela 11ª Vara da Fazenda Pública Estadual, mas a turma recursal acolheu um recurso do Estado e negou a autorização. Ao analisar o recurso, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou que o STF, no julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs 492 e 493, afirmou a natureza de serviço público dos concursos de loteria e, consequentemente, a exigência de licitação para sua exploração por agentes privados. Barroso frisou que o fato de haver particulares operando o serviço sem licitação não altera sua natureza de serviço público. Da agência Rádio Web, Breno Zonta. 6h25, a seguir um giro pelos tribunais brasileiros. Voltamos em instantes. Radar da Justiça. 6h26, vamos agora saber o que é notícia nas cortes pelo Brasil. Ações de cidadania do Tribunal Cearense beneficiam pessoas em situação de rua. Mércia Lívia. Para facilitar o acesso de pessoas em situação de rua aos serviços da Justiça, o Judiciário do Ceará realizou nos últimos 12 meses uma série de ações de cidadania, por meio do Comitê Multissetorial para a Promoção de Políticas Públicas Judiciais de Atenção às Pessoas em Situação de Rua e Interseccionalidades. Um total de 113 pessoas tiveram acesso à emissão de documentação, consultas psicossociais, assistência jurídica e ações de saúde bucal. A cada 2 meses, o comitê desenvolve novas ações para a proteção da população em situação de rua. Justiça Carioca condena acusado de tentativa de feminicídio contra jornalista a quase 18 anos de reclusão em regime fechado. O destaque de Cid Marcos. O Conselho de Sentença do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro condenou Fred Henrique Lima Moreira a 17 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado por tentativa de feminicídio e tortura contra a jornalista Ana Luísa Dias, mais conhecida como Luca Dias. Em abril de 2022, a jornalista foi mantida em cárcere privado no apartamento do ex-namorado, em Copacabana, e durante 3 dias sofreu várias agressões. Plano de saúde deve custear feminização facial e mamoplastia em mulher transexual. Lígia de Matos. O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que plano de saúde custeie procedimento de feminização facial e mamoplastia de aumento requeridos por mulher transexual. A empresa rejeitou a cobertura dos tratamentos, alegando que não estão previstos na resolução normativa vigente da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A decisão apontou que a cirurgia não possui finalidade estética, sendo necessária para adequar a identidade de gênero e preservar o bem-estar psicológico da autora. Justiça alagoana determina a indenização para filhos do detento que se suicidou no sistema prisional. Cristina Mara. Justiça de Alagoas condenou o governo do estado e a empresa Reviver, responsável pela administração do presídio do Agreste, a pagarem solidariamente uma indenização de R$100 mil por danos morais aos 2 filhos de detento que se suicidou.
A decisão também estabeleceu o pagamento de pensão no valor de 1/3 do salário mínimo desde a data do suicídio até quando as crianças completarem 25 anos. O juiz do caso esclareceu que o valor da indenização não deveria ser exorbitante ou irrisório, mas deveria ter um caráter didático. 6h30, o Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode acompanhar este programa também no canal da TV TJ Minas, no YouTube. Uma ótima noite para você, a gente se encontra amanhã. Tchau.